Aleluia. Aleluia. Você pode se assentar, querido? Aleluia. Espírito Santo. Espírito Santo. Aleluia. Abra Salmos, querido. Salmos 34. Por gentileza, Salmos 34. Versículo 4. Salmos 34, versículo 4. Aleluia. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharão para Ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Amém. Espírito Santo, tu sabes que eu não tenho condições, mas eu te peço que o Senhor me use nessa noite. Assim como o Senhor já ministrou o meu coração, como o Senhor já ministrou o meu espírito, tu tens liberdade, Espírito Santo, de agir nessa noite, de fazer o seu querer e a sua vontade neste local. Então eu te louvo e te agradeço desde já. Muito obrigado pela palavra que vai ser ministrada nessa noite. E também te peço que os teus anjos, ó Deus, estejam acampados ao redor de cada vida, ao redor deste local, impedindo que o inimigo queira agir, impedindo que o inimigo queira roubar a palavra que vai ser ministrada no coração dos meus amados irmãos. Eu oro em nome de Jesus e creio que grandes coisas o Senhor vai fazer nessa noite, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado nas nações. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, queridos? A palavra que o Senhor colocou no meu coração, amados, nessa semana, é uma palavra para nós começarmos a rever o nosso posicionamento diante de Deus. Com a caminhada, com o passar dos dias, dos anos, enfim, nós vamos esquecendo de buscar com intensidade a presença do Pai. Nós achamos que com o passar dos anos nós somos já umas pessoas autossuficientes para poder resolver os problemas. Para suprir as nossas necessidades. Eu te pergunto, quem que supre? Quem que traz o alimento? Quem que te cura? Quem que te sara? Quem que supre as suas necessidades? Quem que supre? Quem que, sabe, que
que está contigo em todos os momentos. Quem que supre? A Bíblia diz em Filipenses 4, versículo 19, diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4, 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. O que você está precisando? Qual é a sua necessidade? A Bíblia diz em Salmos: busque ao Senhor. As tuas necessidades, as minhas necessidades só serão supridas quando nós buscarmos ao Senhor. Se eu esquecer de buscar o Senhor, eu não vou conseguir vencer. Você quer um exemplo? Abraão não levou seu filho, e na última hora Deus supriu a necessidade dele. Mas por que Abraão levou o seu filho? Porque ele confiava, porque ele confia. Então nós temos que confiar no Deus que nós servimos. Nós temos que confiar. Eu não sei qual é a sua necessidade, não sei qual é a sua luta, mas confie no Senhor. Confie somente nele. Ele vai suprir todas as suas necessidades. A palavra também que Deus colocou no meu coração é uma palavra que nós nunca devemos esquecer, de que o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso. Ele é poderoso. Mas como disse, com o passar dos dias, passar dos anos, nós nos esquecemos de que Ele é poderoso. Confie nele, querido. Então é tempo de nós entendermos que Deus, Ele luta por nós. Deus, Ele está lutando por mim e por você em todos os momentos. Pode ser que a sua luta seja uma luta pequena ou grande, não interessa. Ele luta por você. Ele luta por mim. Ele está conosco. Ele está contigo em todos os momentos, até a consumação dos séculos. Se a palavra de Deus diz que Ele está conosco até a consumação dos séculos, é porque Ele está conosco. Mas a minha vida está cheia de batalhas, cheia de lutas, tantas necessidades. Está difícil. Busca um pouco mais o Senhor. Busca um pouco mais Deus. Aumente a tua intensidade na busca do Senhor. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Não temas. Não tenha medo. Não tenha medo por passar por lutas, por batalhas. O Senhor está contigo. Ele está suprindo as tuas necessidades. Ele está cuidando de você, sabe, até quando você dorme. Dormindo Ele cuida de você. No acordar Ele está cuidando de você. Busque ao Senhor. Busque Ele. Isaías 43, versículo 1, diz o seguinte: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tu és meu. A palavra de Deus está dizendo que nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus está dizendo que nós temos um Pai que supre todas as nossas necessidades. Ele te remiu. Remir Ele adquiriu novamente.
Ele nos resgatou. Ele nos tirou de uma vida miserável para dizer: eu cuido de você. Em quem você confia? De quem você é? A quem você serve? Será que o nosso Deus, nosso Pai, Ele é surdo? Ele é cego? Ele é mudo? Será que o nosso Deus, Ele não tem condições de te curar? De te sarar? De te libertar? Será que o nosso Deus, Ele não tem condições de colocar alimento na tua casa? Será que o nosso Deus não tem condições de te dar trabalho? Será que o nosso Deus não tem condições? Ou será que Ele é fraco? Em quem nós estamos confiando? Quem que nós estamos buscando? Em quem? O problema da maioria das pessoas é que nós oramos para Deus e nós queremos o resultado em segundos. Claro que Deus pode dar o resultado em segundos, mas muitas vezes Ele não dá em segundos. Ele demora um pouquinho para ver como é que eu estou me comportando, como é que o meu coração se comporta nisso tudo. Busquei ao Senhor. Davi está dizendo que ele buscou o Senhor. E quando nós buscamos o Senhor, Davi está dizendo que Ele me respondeu. Quando você busca o Senhor, quando nós buscamos a Deus, Ele responde, querido. Ele responde. Davi está dizendo que livrou-me de todos os meus temores. Que medo que está fazendo que você não consegue avançar? O que lhe impede de avançar na presença do Pai? Qual é o medo? Deus, Ele não nos deu um espírito medroso. Ele nos deu um espírito de ousadia. Um espírito de ousadia. O que está impedindo de você buscar e dizer para Deus que eu não tenho condições, Deus. Eu não consigo vencer isso. Eu não consigo romper aqui. Ele vai te responder. A Bíblia garante. A Bíblia nos garante. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme, e os livra. Eu creio, queridos, eu creio que nós não podemos ver, eu não vejo, mas eu creio que nós temos um anjo embagualado cuidando de nós, cuidando da vida de cada um. Um anjo, sabe, cuidando da vida de cada um. Cada um. Quantas vezes que nós somos, sabe, somos livres. Não é a palavra livres, não é outra palavra. Temos liberdade, também não é liberdade. Não, essa palavra é difícil. Não, é quando nós vamos sofrer algum acidente e o anjo do Senhor nos livra. Me ajuda aí. Essa palavra. O que é mesmo? Livramento. Quantas vezes o Senhor nos dá livramento? Leleco. Quantas vezes que o Senhor nos dá livramento, nos livra de acidentes. Então eu quero dizer, busque o Senhor. Eu estava seguidamente caindo em buracos no asfalto. Tudo bem que o asfalto brasileiro é um asfalto muito bonito, bem liso, legal, não tem buraco nenhum. Mas todas as vezes eu estava caindo com a nossa charanga num buraco. E aí o Espírito Santo falou assim: ore para que você nunca mais caia no buraco. Falou para minha lindeza: queridos, nunca mais cair em buraco nenhum. Pode ter um buraco ali, mas na hora H Deus tampa. Eu tenho certeza que Ele tampa, porque eu nunca mais caí em buraco.
Uma coisa tão simples, tão boba. Orar para não cair no buraco. É isso mesmo. É as coisas tão simples que Deus age poderosamente. É as coisas tão simples que Deus ensina. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Por que nós não estamos buscando o Senhor? Caímos no buraco. Vivemos caindo em buraco. Isaías 55, versículo 6. Diz o quê? 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Nós estamos vivendo, queridos, eu creio que os melhores tempos no Senhor. Nós estamos vivendo os melhores tempos em Deus. Nós somos um povo privilegiado. Eu digo que nós estamos vivendo os melhores tempos em Deus, porque hoje nós temos acesso direto ao Pai. A cortina não se rasgou? A cortina se rasgou. Se a cortina se rasgou, busca o Senhor. Busque em Deus. Busque em Deus, coloque as tuas necessidades. Querido, nós não precisamos mais viver como o Antigo Testamento, que precisava de um sacerdote ou de um profeta, enfim, para falar com Deus. Tu tem acesso. Tu tem acesso, querido, entenda isso. Acesso. Se tu tem acesso, não significa que você... Será que eu vou pedir? Peça. 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 Busque ao Senhor nas tuas necessidades. E lembre de agradecer a Deus também. Lembre de agradecer. Efésios 2,13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Ora, estávamos longe. Hoje estamos aonde? Pertos, aproximados, juntos. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Então busque ao Senhor. Busque. Esse mesmo capítulo, porém, versículo 18 diz: pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um Espírito. Por um Espírito. Aqui ele está falando, Jesus estava falando para os gentios, para os judeus, porque Cristo veio para unir os povos. Cristo veio para unir. Cristo veio. E o exemplo, querido, é só nós olhar aqui. É um exemplo. Aonde que eu imaginei que um dia eu ia estar morando em Blumenau? Por que estou em Blumenau? Porque Cristo trouxe. Por que o Paulão está aqui? Porque Cristo trouxe. Porque Deus lhe quer nos unir. Deus lhe quer unir o seu povo. Deus lhe quer fazer unidade no povo. Deus lhe traz as pessoas de longe para se unir com as pessoas que nasceram aqui. É isso que Deus quer. Unidade. Por que Deus quer isso? Por que Cristo faz isso? Porque eu quero dizer que há poder no nome de Jesus. Há poder nesse nome. O nome dele está sobre todos os nomes, então há poder. Se há poder no nome de Jesus, busque ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto é tempo. A Bíblia está dizendo. Busque ao Senhor enquanto é tempo. Nós temos acesso livre. Nós somos um povo privilegiado. No Antigo Testamento, em Êxodo 19:7, diz que veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas essas palavras que falaram aos filhos de Israel. O que Moisés estava fazendo? Ele tinha voltado do Monte Sinai para trazer a resposta
para o povo. Eu volto a dizer, nós temos acesso direto ao Pai. Direto ao Pai. Direto a Deus. Direto. Jeremias 29:13 diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Coração. Buscar o Senhor de todo o coração. De todo o coração. Como que eu era no início da minha conversão? Como que eu me comportava quando eu conheci Jesus na primeira, segunda, terceira semana, primeiro mês? Como que eu fazia? Qual era a minha intensidade de oração? Para quantas pessoas que eu falava de Jesus? Podia dar sol, chuva, temporal, cair canivete, estava lá, evangelizando. Nada me impedia. Nada me impedia. Mas hoje eu estou com uma dor de cabeça. Não vou. O dia está mal, não vou. Caiu o botijão no pé da minha vizinha do 8º bloco para trás. Não vou. Estou cansado, não vou. Querido, é nesses momentos difíceis que Deus mais nos usa. Que Deus mais te usa. É nesses momentos difíceis. Será que eu estou buscando o Senhor como Ele é merecedor? Será que eu estou dando as primícias para Deus? Será que o meu tempo, eu primeiro dou para Deus? Será que em primeiro lugar é o Senhor que está na minha vida? Ou será que eu estou dando as sobras, as migalhas? Ou será que eu estou dando, o tempo final? Se sobrar tempo, Senhor, eu vou te buscar. Se sobrar tempo. E eu quero te dizer que quando o Senhor começou a falar comigo nessa palavra, Ele começou a me mostrar quanto eu estou falhando. Ele começou a me mostrar quantas falhas que eu tenho. Eu leio a palavra de Deus todos os dias. Mas Ele me falou que é muito pouco o tempo que eu estou lendo. Eu oro todos os dias. Mas o Espírito Santo de Deus me mostrou que é pouco o tempo que eu tenho de oração com Ele. Será que eu estou buscando Deus da maneira, da forma que Ele é merecedor? Ele deu seu único filho. Ele deu. E nós não reconhecemos o que Ele fez por nós. Essa semana eu fui convidado para ir para o monte, não de coberto, mas para o monte orar. Queridos, eu não consegui subir o monte. Eu não consegui. O meu preparo físico não me permitiu subir o monte. E ficamos no meio do mato orando. No meio do mato. E eu quero dizer para vocês que ali no meio do mato, os planos dos homens eram para subir, mas Deus não permitiu. No meio do mato, Deus falou profundamente ao coração de todos que estavam lá. No meio do mato. Eu quero convidar vocês para ir comigo na próxima vez, para vocês verem
Eu sei que alguns já subiram montes, já foram para o mato. É uma experiência totalmente diferente. É algo diferente que acontece. Mas eu quero dizer que eu não consegui subir. Eu não subi. Mas eu vou convidar vocês. Assim como o meu corpo físico precisa de alimento, o meu espírito precisa também do alimento. Existe um ditado que diz que saco vazio não fica de pé. Como é que nós estamos alimentando? Como é que eu estou alimentando o meu espírito? A minha lindeza, ela pode orar por mim? Sim. Eu posso orar pela minha lindeza, por qualquer pessoa. Mas eu tenho que alimentar o meu espírito, queridos. Você tem que alimentar o seu espírito. Alimente o seu espírito, querido. Alimente. Sabe? Que nos momentos difíceis, o Espírito Santo que vai estar ali contigo, te ajudando. Então busca o Senhor. Busca o Senhor. Que tipo de alimento que o Espírito gosta, querido? Picanha? Churrasco? Que tipo de alimento que o Espírito gosta? Que tipo de alimento? Oração, leitura, ouvir louvores. Nós temos que alimentar o nosso espírito, para que ele fique saudável, para que o espírito nosso seja um espírito curado. Alimente o seu espírito, querido. Nós não vamos de carona para o céu. Mateus 26, versículo 40 e 41. Mateus 26, 40 e 41 diz assim: E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então nem uma hora pudesses vigiar comigo? Aqui Jesus estava falando com os seus discípulos e faz uma pergunta para o Pedrão: nem uma hora? Será que nem uma hora tu pode me buscar? Será que nem uma hora tu pode buscar a presença de Deus? E o 41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quantas horas que nós damos para Deus? Quantas horas nós doamos para Deus? Aí eu começo a ver que o quanto eu tenho que melhorar, o quanto eu tenho que me arrepender de algumas coisas, e o quanto eu tenho que buscar. Tem uma frase que diz que o homem longe de Deus só incomoda. O homem longe de Deus, querido, só incomoda. Só incomoda. Então esteja perto dele. Mas quero te dizer, não queira chamar a atenção de homens. Não chame a atenção de homens. Chame a atenção de Deus. De Deus. O melhor ministério é aquele que somente Deus vê. O melhor ministério é aquele que somente Deus vê. Mateus 6, versículo 5 diz assim: E quando orares, não sejas que nem os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. O melhor ministério é aquele que somente Deus vê. Não queira chamar a atenção de homens.
Chame a atenção de Deus. Chame a atenção de Deus. Vocês conhecem a história de Naamã, o chefe do exército, um homem leproso. Ele foi curado ou não foi? Foi curado. Mas quem que era a menina que Deus usou naquele momento? Como é que era o nome dela? Não tem o nome dela. Por quê? Porque o melhor ministério é aquele que somente Deus vê. É o melhor ministério. Ela não chamou a atenção de homens, ela chamou a atenção de Deus. Se Deus mereça chamar a atenção, sei lá. Mas ela chamou a atenção de Deus. Segunda Reis diz que: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E o versículo 3 diz: e disse esta, qual? A menina, né? A senhora, a esposa de Naamã: tomara que o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta Eliseu, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A menina está oculta, a menina não aparece, nós não sabemos o nome dela. Para quem muitas vezes nós gostamos de aparecer? Será que muitas vezes nós aparecemos para homens? Nós queremos aparecer para homens? Ou queremos aparecer para Deus? De quem nós queremos chamar a atenção? Será que eu quero chamar a atenção de homens ou chamar a atenção de Deus? E eu quero te provar que muitas vezes nós chamamos e queremos chamar a atenção de homens. Muitas vezes. E quando nós queremos chamar a atenção de homens é quando nós estamos cheios de atividades, cheios de reuniões, de papéis, de core-core para cá e para lá. Isso chama-se ativismo. É chamar a atenção de homens. E nós perdemos a melhor parte, que é buscar o Senhor. Coloca na tela Lucas 10, 41. Lucas 10, 41. Olha a prova de como nós queremos muitas vezes chamar a atenção de homens. E respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Ela queria chamar a atenção de homens, dizendo que ela: eu estou envolvida em todos os departamentos, eu faço tudo. Marta, Marta, você esqueceu da melhor parte, Marta. É de buscar ao Senhor. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Qual é a melhor parte? Aonde Maria estava? Aos pés do Senhor, aos pés do Criador. Ela estava buscando. E Marta, 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 nós esquecemos que Deus, Ele está vendo. Nós esquecemos que Deus está vendo tudo. E que muitas vezes Deus não está aprovando nada. Mas quando estamos aos pés de Cristo, buscando o Senhor, nós estamos no caminho certo aí. Eu quero te dizer, não se encha de atividade. Não se encha de atividade. Quando nós nos enchemos de atividade, queridos, nós vamos querer começar a fazer a limpeza da casa,
E a poeira começa a subir e nós não enxergamos nada por causa de tanto pó, de tanta atividade. E Marta era assim. Maria buscou a melhor parte. Provérbios diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Um outro exemplo é a viúva de Serepta. Por que Eliseu foi até a casa dela? Porque ela buscava o Senhor. Porque ela conhecia, ela tinha intimidade com Deus. Ela buscava todos os dias. Como que era o nome dela? Como que era o nome da viúva de Serepta? Eu volto a dizer que o melhor ministério é aquele que somente Deus vê. Não queira chamar a atenção de homens. Não chame a atenção de homens. Que você vai se frustrar. Quantas vezes que nós esquecemos de clamar ao Senhor? Quantas vezes nós esquecemos de buscar o Senhor nos momentos difíceis da nossa vida? Nos momentos de angústia, sabe, nos momentos de luta, de aflição? Quantas vezes? Quantas vezes que nós queremos lutar, sabe, com nossos próprios braços? A Bíblia diz em Salmos 119, versículo 143, tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. E o que a Bíblia diz? Que o nosso prazer é meditar nela, dia e noite. Então medite na palavra de Deus. O melhor ministério é aquele que somente Deus vê. Porque é esse que nós estamos sim buscando. O inimigo ele é especialista para nos arranjar tempo. E muitas vezes esse tempo do inimigo são tempos inúteis, são tempos vazios, são tempos podres e são tempos pobres. Porque ele veio somente para roubar, matar e destruir. O inimigo ele está louco, a vontade do inimigo é fazer festa no meio da igreja. A vontade do inimigo é fazer com que o povo de Deus se distraia, perca o foco. Essa é a vontade do inimigo. Mas se nós estamos em Deus, se você está em Deus, querido, o inimigo não vai te atingir. Ele não vai te atingir, porque você está em Deus. Você está. Nós sabemos que Jesus está voltando. Eu ouço essa frase desde que me conheço. Jesus está voltando. Então vamos nos preparar para a volta dele. Vamos nos preparar para a volta dele. Ele está voltando. João 7 diz assim: disse-lhes, pois Jesus, ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podereis vir. Só enquanto Jesus, se eu me relaciono com Ele. Dia a dia, queridos, nós temos que estar ligados em Cristo, através do Espírito Santo. Dia a dia nós temos que nos relacionar. Dia a dia nós temos que ter intimidade. Dia a dia nós temos que ler a palavra. Dia a dia nós temos que estar orando. Busque ao Senhor. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Eu só paro para cear, eu só paro para jantar, só paro para almoçar, eu só paro para tomar café com quem eu gosto de estar. Com quem nós estamos ficando? Busca o Senhor, querido, enquanto há tempo. Busque a Deus enquanto há tempo.
A Bíblia foi escrita para quem? Para que ela foi escrita a Bíblia? Para o povo de Deus, para os filhos de Deus. Então leia a palavra de Deus. Busca o Senhor, querido. A Bíblia diz também assim: aquele, pois, que cuida está de pé, olhe para que não caia. Muitas vezes grandes homens de Deus batem no peito e dizem: eu sou o cara. E esqueceram, e se esquecem de buscar a presença do Pai, como Maria fez, aos pés do Senhor, aos pés de Deus. Eu quero declarar sobre a vida de vocês, queridos, que vocês não são Martas, vocês são Marias. Marias que estão aos pés de Cristo. É a melhor parte, querido. Aos pés do Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Nós vamos ceiar. Eu queria que nesse momento você fechasse os teus olhos e começasse a falar com Deus. Vá aos pés do Senhor e peça para que Deus e o Espírito Santo de Deus comece a te mostrar Espírito Santo de Deus. Neste momento, Pai, nós vamos ceiar. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha a nos liberar. Que eu consiga, Senhor, ser lavado pelo sangue, que os meus pecados sejam lavados agora. Muitas vezes, Pai, nós pecamos consciente e inconsciente. Então, Senhor, nós te pedimos perdão. Que o seu amor venha, que a sua graça, que a sua misericórdia venha sobre nós. Senhor, todas as vezes que nós ceamos, tomamos a Santa Ceia, Deus, nós estamos dizendo que o Senhor está voltando. E nós cremos sim que o Senhor está voltando. Nós cremos, Deus, que um dia nós
de entre as nuvens, o Rei dos Reis, com um grande som de trombeta, vindo buscar a sua igreja, vindo para buscar os seus filhos. Ah, Pai, nós precisamos mais e mais de Ti. Nós precisamos muito mais e mais de Ti. Muito mais. Muito mais, Deus, da Sua presença. Aumenta, Deus, a porção de amor. Aumenta, Deus, a porção. Ah, Deus. Muito mais, muito mais. Pai, nós colocamos esse pão na Sua presença, Deus. Ó Deus, que representa o Seu corpo, que lá na cruz do Calvário foi dilacerado, foi moído, foi transpassado por causa dos meus pecados. Perdoa-nos, Pai, e abençoa esse pão, Deus, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos o suco de uva, ó Deus, que representa o Seu sangue, que foi derramado lá na cruz, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades. Ah, Pai, perdoa-nos, Pai, perdoa-nos, Pai, e lava-nos, lava-nos, lava-nos com o Teu sangue. Por isso, Deus, nós abençoamos esse suco. Em nome de Jesus. Senhor, nós somos livres, livres do pecado. Senhor, hoje nós temos comunhão com o Senhor. Hoje nós ceamos com o nosso Pai. Nós somos privilegiados por isso. Ó Deus, muito obrigado. Oh Deus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós seja bendito teu sangue que pecadores mortais. Sim, por tua graça desse amor, porque mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas,
purifica também, ó Jesus. Pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Querido, você que recebeu, você já pode comer. Depois você pode já tomar também. O mais que a neve, o mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e andarmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vem cá, Verinho, faça favor. O Verinho tem algo para compartilhar com a igreja? O Verinho é sua lindeza. Aí o Everaldo, tá certo, né, Verinho? Meu Deus.
Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu já estou umas 3 semanas para dar esse testemunho e hoje, graças a Deus, eu consegui vencer essa timidez aí. Nós precisamos vencer essa timidez e falar nosso testemunho. Alguns meses atrás, alguns casais começaram a fazer umas visitas lá em casa. Casais diferentes, mas sempre tocava na mesma tecla, que era o nosso casamento. O espírito era o mesmo. E a gente entendeu que a gente precisava se posicionar diante de Deus. E a gente aceitou se casar. E o Senhor nos surpreendeu muito. Porque a gente não tinha dinheiro nem nada para fazer esse casamento, mas era a vontade de Deus. Então, eu lembro que o pastor Pablo e a pastora Fábio perguntou para nós, já que vocês entenderam e aceitaram, o que falta para vocês casar? E eu falei que a gente não tinha dinheiro. Então, ela conversou com alguns irmãos e os irmãos nos ajudou, nos abençoou. E a gente casou no civil e já marcou o casamento na igreja. E eu fiquei muito preocupado, porque mesmo assim eu ainda não tinha dinheiro. E estava muito preocupado. E a gente começou a receber muitas bênçãos de Deus. Ofertaram na nossa vida o vestido de noiva da Sandra, da Evelyn, a maquiagem delas. Eu não tinha terno nem nada. Ofertaram o terno para mim vir e o sapato. E Deus continuou nos surpreendendo. Eu perguntei para o pastor Fred o que a igreja tinha para fazer o casamento. E o pastor falou que não tinha nada. Mas naquele sábado, teve um sábado de manhã que eu vim aqui trazer os pratos, uns copos. E eu fiquei surpreso, porque quando eu cheguei aqui na igreja, meu Deus, estava tudo muito lindo. Tinha um tapete lá do começo até aqui no final. Muito lindo mesmo, eu fiquei maravilhado com aquilo. E foi algo tremendo na nossa vida. Ofertaram também a nossa aliança, para ver como eu não tinha dinheiro para nada. Mas, graças a Deus, o Senhor nos deu tudo. E hoje eu estou aqui para agradecer a Deus, tudo que Ele fez por nós. Amém? Glória a Deus. E eu quero agradecer também os irmãos que contribuíram aí. Que Deus lhe dê em dobro tudo que vocês fizeram por nós. Amém? Deus fez muito mais coisas na nossa vida. Muito mais. Se eu for contar aqui, eu vou ficar até amanhã. Mas então, tem a nossa casa também, nós pagávamos aluguel. E hoje, graças a Deus, nós não pagamos mais. E, aliás, eu quero dar um conselho para vocês que pagam aluguel. Não reclame. Não reclame do aluguel. Não reclame, porque eu era um cara que reclamava porque pagava aluguel. E olha só, Deus me surpreendeu. Quando eu parei de reclamar, Deus deu uma casa para nós. Hoje nós não pagamos mais aluguel. Antes de você reclamar que paga aluguel, lembre-se daquele povo que vivia lá no deserto, que andou 40 anos lá, perto da terra prometida lá. Então, não reclame. Amém? Glória a Deus. Era isso que eu tinha para falar. Amém? Aleluia. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela vida de Everaldo, pela vida de Sandrinha. Senhor, que o Senhor é que providenciou tudo isso. O Senhor é que tocou no coração dos amados irmãos. Então nós queremos te agradecer, Deus, por tudo isso. E queremos, Deus, que tem muito mais para a vida deles. Então nós te falamos, Deus, muito obrigado. Cuida deles, abençoa a vida deles em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se você precisar de alguma oração, você pode vir aqui na frente, vamos estar orando. Senão que Deus te abençoe, querido. A graça, o favor, a misericórdia de Deus venha sobre a sua vida nessa semana. Amém, queridos? Antes de sair, dê um beijo e um abraço no seu irmão. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou que isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou que isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos pra dizer que te pertenço, Deus.